Tanto que a gente brincava com dinheiro em Angola. E eu aprendi aqui a respeitar mesmo até €1. E lá você não tem que, tipo, gaguejar, não tipo, tem que pensar. É tipo, ele perguntou, você tem que responder na hora. Não pode, tipo, pensar 2 segundos. Não tens direito de pensar 2 segundos. Então, se você conhece bem a tua história, não tem nada a pensar, tem que responder. A minha filha estava lá, ela foi convocada, ela foi julgada como uma adulta, sendo menor. São advogados que você nunca vai ver, só vai lhe ver no dia da tua data, da tua entrevista. Quer dizer, ele não sabe nada sobre a tua história. O senhor pegou minha documentação, foi lá dentro, foi falar com os colegas, assim, ali, olharam para mim todos, assim, eu disse, Tati, daqui, deportado. Daqui você é recuar mesmo para Portugal. Aqui, e eu estava a dizer, meu Deus, eu não quero nada voltar. Eu já estou aqui na Europa, minha vida, como vai ser? Eles ficaram lá quase 20 minutos a tentar decidir, estás a ver? Se iam pedir primeiro, iam mandar o correio para Portugal, para pedir, ou para a Holanda, onde eu tinha deixado os meus prints. Então, epa, no final viram que não havia necessidade. Eu acho que Deus tocou. Eu costumo dizer, o meu processo, eu acho que eu meto muito Deus à frente disso, tá sabendo? Eu dizia, eu mereço uma chance. Aí o senhor recuou, olhou para mim, ela bateu os documentos, tirou o recépissé e disse, fica aí, vamos tirar foto. Mete aí os imprentos. Chamaram a minha filha também, mesma coisa. Aí nos entregaram o documento. Eles disseram, sabe o que está escrito? Eu disse, não, monsieur. Eu falei inglês, não sei o que é. Então, ligou mais a senhora, disse, olha, nós entregamos o documento na senhora, que é o procedimento normal. Mana, explica-nos aqui só uma questão. Quando estiveste no serviço de imigração, neste centro, qual foi os documentos que tu apresentaste? Disseste que tu tiveste que entregar os documentos, quais foram? Toda a minha documentação, entreguei a minha cédula, o assento de nascimento, carta, meu bilhete de identidade, o meu passaporte, e a mesma coisa também que todo o documento que eu tinha, e a mesma coisa também que eu apresentei para minha filha. E como eu sabia que eu não tinha nada a esconder, não tinha nada a perder, então eu tinha que entregar o documento que era necessário para eles criar um dossiê para mim, tá a ver? Para eles criarem dossiê. Então, eles aí pegaram, levaram lá dentro por, como eu disse, 20 minutos. Quando ela veio com uns atestados, que é recipicé, que eles aqui chamam. E são os atestados, tipo, são atestados temporários para circular, tipo, que te dá o direito de circular. Mas só que esses documentos, eles não receberam isso na hora, só fizeram cópias. Me devolveram todos os documentos. Mas, mana, é só uma questão. Aquilo ainda não era o título de residência. Não. Isso é para tu circular e ter um tempo de poder pedir depois, para tu pedir o asilo, quer dizer, criar o teu processo, escrever a tua história, para circular, estás a ver? Só que te dão os primeiros meses, te dão 2 meses. E a primeira que nós recebemos, mesmo que. Não, eu que estava no procedimento normal, nos deram primeiro 3 meses. Eu e a minha filha nos deram três meses. Era o tempo suficiente para eu escrever a história e eles arranjaram um lugar fixo para eu ficar. Mana, então ainda não era o título de residência, correto? Não, é um recipicé, é um atestado que te dá o direito de poder circular no momento que começas o teu processo de pedido de asilo. Ok, tiveste 3 meses à espera da tal entrevista, não é? Onde serias então, irias apresentar o teu argumento, a tua história. Sim. É isso? Sim, mas depois de eu ter dado, eles ter me dado esse recipicé, a imigração me transferiu para OFI. OFI é uma entidade que está ligada, que cuida dos casos do tipo, dá uma pequena ajuda ou encontrar um sítio fixo,
onde você não, tipo, não passa a dormir hoje, vai dormir lá, depois amanhã vai lá de manhã no Terfronce das Ilhas, pega mais a carta, vai dormir no outro bairro, quer dizer, não tem lugar fixo, só que o FI, depois de você ser, desde já, quem está em Dublin, só tem um mês, prazo de um mês. No teu atestado está escrito um mês. 1 mês a 2 meses, acho. 1 mês a 2 meses. Quem está no acelerado? Aquela aí é mesmo quer dizer, em um mês, o teu processo, quer dizer, te deram um mês, quer dizer, dentro de 2 semanas você vai ser chamada e 2 dias depois decide se ou não. O acelerado. O dublê te dão em alguns 2 minutos, independentemente se o que você apresentou para eles não convenceu. Eles também aí, tipo, vão acelerar também. Estás no dublê, mas também vão te acelerar. Por quê? Porque é você deixar aquela dúvida no ouvido dela, sabe? Mana, mas, mana, se o Dublin, se no Dublin a pessoa tem que ter o processo no outro país, por que a França também, mesmo assim, também verifica o teu processo antes de te enviarem no outro país? Sim, ele vai te dar temporário. Esse documento ele te dá para tu não estar ilegal, tipo, não circular ilegalmente dentro da cidade, dentro da terra deles, estás a ver? É um documento temporário que pode ser retirado, se eles têm a resposta, pode ser retirado amanhã também. Então, aí, eu estava nesse procedimento, me encaminharam numa outra instituição que o FI tratou de tudo lá e me disse que dentro de uma semana, eles iriam me ligar para me dizer, dar soluções, de, tipo, arranjar lugar para mim onde eu ia ficar com a criança. Ok, permita-me só então questão relativamente a isso. Yeah. Foi então quanto tempo depois que tiveste uma casa, mesmo casa? Uma semana? Não, 3 semanas. Eu fiquei um mês em Rouen. Eu fiquei um mês, um mês em Rouen total, mas 3 semanas, porque a última semana do mês foi que eles me chamaram, disseram que tinham conseguido lugar para mim, para ir numa outra cidade, tá sabendo? Já ias também ser transferida. E a nível de dinheiro, quanto tempo depois é que tu já estavas a receber dinheiro social? Só depois social, porque quando você está nesse procedimento também eles dão uma pequena ajuda, uma ajuda que está equivalente a 300 e tal, quando você tem filho, né? Se você tem mais filho, mais ainda recebe. Mas eu só tinha eu e a minha filha, então que nós recebíamos 310 euros. Foi logo desde o início? Quanto tempo é que levou? Levou por aí, não foi no início, não. No início eu não tive nada, me davam cheque para eu ir à loja comprar comida, e davam assim um documento para ir a uma associação para ir levantar comida e roupa, tudo isso. Mas isso foi naquelas 3 semanas que eu estava naquela cidade. E quando eles conseguiram um lugar para mim numa outra cidade, que era num Cadá, que é um foyer, já é um Cadá foyer. Então, aí, dentro desse foyer, porque você já tem um lugar onde recebe, tipo, os teus correios. É tipo já uma casa temporária, mas é casa tua. Exato. Exato. E, mana, tem uma questão: aqueles 310 euros e os vales e isso tudo eram suficientes para vocês se manterem? Como é que foi a tua experiência com o dinheiro do social? Desculpa rir com esse dinheiro. Epá, tanto que a gente brincava com dinheiro em Angola, e eu aprendi aqui a respeitar mesmo até 1 euro. Eu aprendi a viver com pouco. Eu disse obrigada, porque desde já eu não tinha mais nada no meu bolso. Então, se eu tinha garantia de todo o fim do mês eles me darem 310 euros, para mim era. Eu não lamentava, mas foi difícil, porque a cidade onde eu estava, as coisas eram baratas, tá sabendo? Então, acho que eu e a minha filha tínhamos também a ajuda das associações. Todas as quintas-feiras eu ia no restaurante para ir buscar comida. Então, eu acho que esse dinheiro servia. Davam-vos roupa também? Também recebiam roupa? Tudo isso. Okay. E eu aceitava de bom grado, com aquele coração, muito obrigado pela essa ajuda. E tudo que eles faziam, eu agradecia, dizia obrigada, porque ninguém vai te dar 300 euros, você não trabalha, mesmo que pedindo azul em Angola, ninguém te faz isso, mesmo recebendo o estrangeiro que a gente recebe lá em Angola. Não temos isso. Então, epá,
Quando chegamos naquela cidade, no dia seguinte, o meu assistente, nesse dia, vão ir te buscar na Lagar, porque eu fui no princípio, naquela cidade, eu cheguei no dia 2. Então, eu fiquei um mês total na cidade da transferência, que eles tinham me transferido. Depois de tudo, me mandaram. No dia 2, fui para Le Havre, a cidade onde eu fiquei o tempo todo. E, então, nesse foyer onde cheguei, era estranho, é? Mana, me diz uma coisa, aquilo era que perto de Paris, disseste que era mais a norte, né? Lá no norte do país, perto de Paris. sim. Quanto tempo de distância? A Le Havre, Paris, são 3 horas de trem. E a cidade onde eu tinha saído era 1 hora de Paris. Ah, estavas perto, ok, Eu ok, estava perto muito de bem. Paris, mas depois me mandaram a 3 horas de Paris. Então era uma cidade pequena, havia muitos imigrantes comuna. lá? Uma comuna. É uma comuna francesa mesmo, é uma comuna francesa. E lá encontrei muito West africano. Não havia angolano, não havia nada disso. Eu era a segunda angolano que eles tinham recebido lá. Segundo, até conta. Os verdadeiros. Os verdadeiros angolanos, exato. Você chega, te deixam descansar o dia, 24 horas, no dia seguinte vai no escritório, onde você começa aí na tua assistente social, tens que apresentar a tua documentação, tudo, até a tua história. Se a tua história está pronta, se não estiver pronta, você vai escrever a tua história com ela. E ela, se você não fala a língua, se não falas a língua, eles vão chamar um tradutor que você vai explicando. Lá o tradutor vai falar em francês e a tua assistente social vai escrever. Ok, tens ajuda, muito bem. Então foi aí, eu peguei, já tinha minha história preparada, tirei disso, olha, eu tenho minha história aqui na Pentravelha. De onde você escreveu essa história? Disse eu que não tinha que falar de Angola, tu sabe? Iam dizer que eu tinha preparado tudo. Então eu disse, não, no momento que eu estava em Rouen, em hotéis, porque em algum momento também passei em hotéis, e é aí onde eu escrevi a minha história. Então ela disse, ok, traz aqui, eu vou imprimir. Só que eu tinha que traduzir, só que a cidade que traduz a história é Nantes. Nantes é o único sítio onde eles mandam todos os documentos para serem traduzidos, porque eles lá têm eu acho que um departamento fiável do Estado. Então, mana, faz a tradução. Permite-me só aqui clarificar. Disseste que, ou seja, ali naquelas passagens antes de teres a casa definitiva, também tiveste passagens em hotéis, em quartos de hotel. Sim, sim. Ok, foste ficando ali e, portanto, esta questão da história, ou seja, a história é entregue por escrito. Sim. E alguém vai traduzir aquilo, pois sim. É. E entregar junto com as provas. Tudo. Tens que entregar tudo que você tem como provas, porque eles quando... se tiver tudo em português, aquela cidade, aquele departamento é especializado para a tradução, é reconhecido no Estado. Se a tua história você traduzir no Mamadou, não vale. Tens que mandar só nesse departamento. São eles, porque vem com carimbo da França, da água, tá vendo? Não tem nada a ver com outro carimbo. E é um carimbo especializado que ele identifica, sim, essa história foi traduzida por nosso departamento, que traduz os documentos a nível da França. Então, aí foi, eu esperei quase uma semana e meia, quase 9 a 10 dias, para eles nos mandaram de volta a história, porque você manda, espera 10 dias, e quando a história chegou, juntamos toda a documentação, a tradução, o que estava em português e o que eles traduziram em francês, juntaram tudo, metemos num envelope com meus documentos pessoais da minha filha e o meu cartão, o meu recipicê que eles tinham me dado, colocamos no envelope, me deram que eu tinha que ir depositar isso no courrier recommandé. É um courrier que você que tens que receber tipo a notificação de que esse documento já foi, tá vendo? Na posta. Sim, é carta com aviso de recepção. É especial. É isso. Bem, Mana Tati, enquanto vocês estavam neste processo
de espera, ansiosos, um pouco preocupados. Diga-nos aqui uma situação. Vocês chegaram a levar documentos, como por exemplo, documentos da filha, né? Da escola, tiveram que traduzir ou levaram mesmo assim conforme estavam. Ela já estava a frequentar a escola. Como é que estava essa fase? Ela ia à escola, como é que ela estava a viver esse momento? Quando a gente saiu da Angola, eu pedi a guia de transferência, mas sem destinação. Uma guia de transferência para a Europa, mas sem destinação. Então, mesmo o colégio até tinha me complicado, dizendo que tens que ter já um país onde ele vai. Eu disse, eu vou decidir assim que eu chegar lá, mas eu preciso dessa guia. Então, eles prepararam uma guia da qual que eu dei entrada no Ministério da Educação e que puseram um carimbo. E depois de eu ter tirado desse dossiê lá no Ministério, levei ao cartório nosso para poder reconhecer também, puseram carimbo em toda a documentação de toda a guia dela. Então, por que eu fiz isso? Era necessário fazer isso porque se você quer que, tanto faz que esteja em língua chinesa, mas diz que tenha a validação do Ministério da Educação ou o cartório que reconhece os documentos pessoais, tanto faz escolar. É necessário, é muito importante, não sair com a tua guia sem você reconhecer. É importante. Exatamente. Foram documentos tanto dela como os teus também, não é? Sim, como o meu certificado de trabalho, também fiz entrada, ter no cartório, era necessário. E eu não sabia se era o lugar certo que eu fui dar os documentos, mas eu tinha que ter um carimbo do lugar que prova que é o meu estado que carimbou, que reconheceu, tá sabendo? Mesmo com minhas provas, tudo, de entrada no Ministério da Saúde, do Ministério, sei lá, das quantas, todos eles tinham carimbo. Como é que foi a questão da miúda? Teve que, antes de começar a estudar, teve que primeiramente aprender a língua. É obrigatório aprender a língua antes de ir para a escola, porque se a pessoa chega ali e não conhece, não sabe falar a língua, como é que funciona? Tem que fazer um curso antes de entrar para a escola ou entra e vai fazer o curso ao mesmo tempo que estuda com os outros alunos que já lá estão? Ok, desde já, do mesmo momento que a gente chegou no foyer, entregamos até, pediram se a minha filha queria voltar, porque aos 16 anos, aqui na França, a criança e já está naquela idade onde se pode continuar a ir à escola ou não, não é obrigatório, 16 anos. Não sabia disso, mas eu disse, como assim a minha filha de 16 anos não pode, ela pode decidir de ficar em casa? Eu disse, não, ela vai para a escola. Então, apresentei a guia e tem as assistentes sociais. E aqui, a cidade onde eu estava, tinha parece, como chama, que é da educação, chamada CIO. CIO é ele que trata, tipo, de fazer teste para criança, de inteligência. Como ela não falava francês, então fizeram-lhe teste de tipo de matemática, cultura geral, tá sabendo? Se ela conhecia um pouco, mas havia um tradutor. Então ela fez um teste oral de matemática e de ciência de natureza. Só que havia alguém que explicava para ela em português as perguntas e a minha filha respondia. E depois fez um teste para ver se, perguntar se ela conseguia escrever qualquer coisa em francês. Minha filha não sabia escrever quase nada. Eles basearam mais as notas que ela tinha. Olharam o documento e foram me perguntar porque eles não sabiam a equivalência da Angola e a equivalência da França, porque nós não somos francofones, nós somos lusófones, então eles não conhecem nada sobre como são as equivalências nessa área. Então, é aquela coisa que eles têm pessoas que estão ligadas dentro disso e que conhecem bem, que conhece as equivalências, tudo isso. E eu expliquei à minha filha que ao nível da Angola, ela tinha um ensino médio concluído, que era para ir para a universidade.
A tradutora disse, não, a equivalência desse é o liceu. Então, eles recuaram a minha filha 2 classes. Por quê? Porque ela não falava a língua, havia necessidade dela estudar, mas seguir também uma formação. E essa formação era pago pelo estado da cidade onde eu estava. E ela ficou numa formação durante os primeiros meses, são 3 meses que ela ficou. Aí começou a saber dizer bom dia, essa coisa toda, tenho fome, essas coisas básicas. E ao longo do tempo não foi nada fácil, como ela mesmo disse, mamãe, hoje eu não reconheço que eu hoje já falo francês, mas ela fez uma formação intensiva de língua francesa. E aí o liceu ofereceu toda a ajuda para que a minha filha integrasse e que aprendesse a língua francesa. Ela tinha 4 professoras de língua francesa e tudo isso era pago pelo liceu. Eu acredito que para ela também, porque lá está, aos 16 anos, já que todas aquelas situações, o dormir na rua, o pular de sítio em sítio, até depois ter um sítio para ficar, deixou amigos em Angola, familiares e tudo novo. Com certeza ela também deitou algumas lágrimas, mas hoje ela deve estar ali em volta dos 20 anos, não? Porque passaram 4 anos. Vamos recuar um bocadinho no tempo, na altura então em que a tua história que escreveste e as provas foram enviadas. Sim. Quando é que foi a resposta? Como é que tudo isso ocorreu? Quando é que tu foste realmente diante do júri defender a tua causa? Como é que aconteceu isso? 3 meses depois eu recebi a primeira resposta e que fui chamada. Essa era a parte da verdade. Eu fui chamada, mas era OFPRA. OFPRA é a entidade que decide. E não interessa a tua história, não interessa, mas ele é que decide. Ele é tipo, lava cerebral, ele está aí para te lavar o teu cérebro, te transformar. Você não é mais a vítima, você é tipo o culpado da tua própria desgraça da vida, tá sabendo? Eles aí não têm. Mas quando te recebem lá, dizem. Nós estamos aqui para te ajudar, podes contar conosco. Mas quando começaram a te cascar, aí... Pois, a questão é que eles vão a fundo, não é? Porque realmente a pessoa vai, milhares de pessoas pedem asilo por ano e eles não podem andar por aí a distribuir asilos, não é? Então têm que ver a fundo e são pessoas ligadas à psicologia e sabem como é que têm que fazer ali para arrancar a verdade da pessoa, não é? E eles acabam conseguindo, mas menos a mim que eles não conseguiram, porque eu tentei, mas de todas as formas, só que o que a me atrapalhou é a pessoa que estava a traduzir, a minha tradutora. Eu só não bati naquela gaja porque realmente Deus não queria, disse, não faça essa besteira, aguenta, sai daqui, vai embora, tá sabendo? Mas eu me preparei 3 meses e a minha assistente social sempre me falava, Tati, não espera que OFPRA vai ser simpática com você, mas saiba também por 10 pessoas que vai ao OFPRA pedindo asilo, muitas vezes nenhum desses 10 pessoas obtém a boa resposta. Todos vocês podem receber resposta negativa. Se são 40, talvez 2 ou 3 pessoas que eles vão dar. O restante... Isso é para acabar com o mito de alguns vídeos que andam por aí, algumas pessoas que andam por aí a vender o sonho do asilo na França nas pessoas. Portanto, todo o preparo é necessário. Todo o preparo. Não venham brincar. É coisa séria, né, mana? Mesmo psicologicamente, tens que estar preparada, porque, sei lá, tipo... Eu acho que o que a gente passou, o que a gente passa em Angola, eu costumo dizer, é uma escola. Angola é uma escola que te educa, que te forma, mas muita gente não sabe aproveitar dessa formação de todo lado, de 2 lados da moeda que nós temos lá, tá sabendo? Quando chega aqui, acaba se atrapalhando, se acaba esquecendo o que lhes fez vir aqui. É tipo de, eu não quero saber, se não der certo também, não. E eu sabia o que eu estava querendo, mas o meu processo foi o mais difícil, mas foi psicologicamente. Eles conseguiram tocar o lugar onde
onde eu tinha que ficar fraca, estás a ver? Então, mana, ou seja, chegou o dia da tua audiência e tiveste que ficar diante daquelas pessoas e dizer o que te aconteceu, além daquilo que escreveste, tinhas que falar, e foi ali que eles começaram com perguntas e perguntas, foi isso? E eram pergunta-resposta, mas são perguntas, não te deixa nem terminar a frase, já está noutra pergunta. Você está aí e lá você não tem que, tipo, gaguejar, não tipo, tem que pensar. É tipo, ele perguntou, você tem que responder na hora. Não pode, tipo, pensar 2 segundos. Não tens direito de pensar 2 segundos. Então, se você conhece bem a tua história, não tem nada a pensar, tem que responder. Tá sabendo? Então, pá, e desde já, acho que eu não estava preparada totalmente assim, psicologicamente. Essa é a parte que tinha faltado para mim. Era muita coisa que eu tinha passado, eu estava muito cansada mentalmente. Pá, é muita coisa e que eu dizia, fogo, eu só tenho vontade que termine isso rápido para sair daqui. E que a minha entrevista lá levou 3 horas. Imagina 3 horas sem um copo d'água. Você está a pedir água, eles não estão nem aí, não te dão água. Você está com a garganta seca. Já tipo, começa a sentir tipo aquela nossa coisa que fica aí lá. A colar. A colar. Mas eles não vão parar. Eu estava a chorar, eu disse, meu Deus. Psicologicamente, eles conseguiram penetrar-me psicologicamente. Eu nunca tinha sentido isso, mas eu, quando saí daquela sala, 3 horas depois da entrevista, quando abri a porta, apanhei aquele ar, eu lancei. Porque era tanto estresse, era tanta coisa. A mana está a dizer, vomitou, não é? Vomitou. Eu vomitei aí mesmo, porque, sei lá, o meu corpo, eu acho que respondeu com aquilo psicologicamente, sei lá. Eles conseguem te lavar mesmo cerebral, é tipo lavagem cerebral. E é bom que os manos que pretendem pedir asilo tenham consciência daquilo que vai acontecer, não é? Por causa da questão da história, tem a história, porque ir a uma dessas entrevistas, de facto, é puxado, é muita pressão, não é? É muita pressão, e que você começa a dizer, mas o que eu estou a fazer? Esse aí não está aqui para me proteger a mim. Ele está assim, você vai vendo a pessoa que está entrevistada, tipo, o teu inimigo. Porque mas, mana, e a tradutora, o que é que aconteceu? Não estava a traduzir bem? O que é que se passou com a tradutora que querias lhes enganar? O que é que se passou? A tradutora, porque eu sentia, mesmo que não falava bem francês, porque os 3 meses eu conseguia, tipo, conseguia entender qualquer coisa. Só que eu sentia o que ela falava, tipo, qualquer coisa me dizia, não estava coincidindo o que eu queria que ela dissesse, estás a ver? Eu queria que ela falasse exatamente, tipo, eu vou dizer, há 2 dias atrás fui apanhado. E ela dizia, repetia a mesma forma que eu vou dizer, não, você tem que responder à lógica, o que você entender, explicar para ele, não é repetir as minhas palavras. Só que ela repete exatamente o que você está a dizer. Pois, os bons tradutores sabem, porque isso nas línguas é realmente... É uma armadilha nas línguas, quer dizer, traduzir palavra a palavra, as coisas ficam sem sentido, né? Realmente, tem que haver uma lógica realmente nas frases. Ela não estava, e eu dizia, madame, eu acho que, eu depois falava nela em português, disse, eu não quero que você traduza assim, por que não consegue traduzir o que você entender, estás a repetir as minhas palavras? Ela disse, se você não está aqui para me ensinar o meu trabalho, eu entendi que realmente ela não estava aí nem para brincar comigo, ela não estava aí nem para me mostrar os dentes dela. Ela estava tão séria, eu acho que ela é mais dura que a própria polícia da França. Por isso, muitos que vão lá em Ofra não pensam que eu vou lá, vou pedir asilo, vou fazer brincadeira. Não faça isso. Prepara-te muito bem. Prepara. Mana, eu tenho uma questão. Estavas com uma menor. Daquilo que nós sabemos, os menores não vão diante do tribunal, pelo menos não
sem estarem acompanhados por uma pessoa adulta, foi seguido o procedimento certo? Como é, a filha estava lá? Não. A minha filha estava lá, ela foi convocada, ela foi julgada como adulta, sendo menor. Ela, Ai, 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 ela ai. foi julgada, porque era a única minha testemunha. Então, ela tinha que ser julgada também. E ela foi julgada, a minha filha, quando saiu daquela sala, e eu pedi que eu entrasse, porque quando eles terminaram comigo, e era por aí 17 e tal, disseram que a minha filha disse, não pode. Eu disse, minha filha é menor, não pode. Ele disse, a tua filha é o teu testemunho principal. Ela vai ser entrevista sem você. Mana, por isso mesmo é que isso é bom ser dito, porque o asilo é uma surpresa. A pessoa pode estudar muito bem, mas a pessoa tem que estar preparada para esse tipo de entrevistas, porque imprevistos. Porque existem as regras, mas às vezes a coisa segue outro curso, como neste caso, porque a lei mesmo diz que uma pessoa menor não pode ser entrevistada. Olha, na Alemanha, mesmo com adulta, a pessoa não é entrevistada, a pessoa só é entrevistada com uma pessoa adulta se a pessoa estiver a pedir asilo sozinha. Imagina se a pessoa tem 16 anos, foi pedir asilo sozinha, ela própria vai ter que explicar, porque ninguém pode explicar por ela. Mesmo assim, é com muito cuidado que eles fazem as perguntas num menor. Agora, vejam que nessa situação a coisa saiu do controle normal. Então, vocês têm que contar com os imprevistos também. Mas isso foi porque essa é a parte que eu não me preparei. Eu dizia, na minha cabeça eu dizia que ela era menor de idade, então não havia necessidade que ela vai ser entrevistada por isso. Mas não, é mentira. E me disseram que a senhora não entra, a tua filha entra sozinha. Eu estava assim com o coração na mão. Eu disse, minha filha vai ser julgada. Meu Deus, o que eu acabei de provocar? Ela estudou a história? Ela não, epá, ela não tinha história. Só que ela era a minha testemunho principal por ser minha filha. Mano, desculpa, mas também será que eles não questionaram mais assuntos ligados à tua relação com ela, mais do que a história? Acho que é muito por aí, porque se ela não tinha conhecimento da história e deu certo, acredito que também pode ter sido por aí, sim? Eu não sei, mas eu acho que era uma forma de fazer investigação. Ao mesmo tempo, queriam saber se a miúda que era minha filha. E por perguntar, ela disse: mamãe, me perguntaram quase 10 vezes a mesma coisa, se eu era tua filha. Eu disse: é minha mãe, é minha mãe. Só que eles estavam a insistir se eu estava a mentir. Eles diziam: pode nos dizer a verdade a nós estamos aqui para te proteger. Mas é minha mãe. Quanto tempo é que demorou a parte dela, a entrevista dela? Uma hora. Uma hora, e até lhe perguntar quanto é que o presidente da Angola ganhava mensalmente, qual era o salário. Imagina. Você sabe quanto é que o presidente do nosso país ganha? Eu, adulta, nem sei. Mas a lógica dessa pergunta... Já deve imaginar que se a ela passou assim, a mim não foi tão... A mim me lavaram, estás a ver? Então, eles tinham que ter a certeza qualquer coisa, se nós estávamos a mentir, se atrás da nossa história havia mentira, ou alguém nos ofereceu a história, ou a gente tinha comprado essa história. Porque desde já, quando eles olharam para o meu recépissé, disseram, a senhora não tinha que estar no procedimento normal. A senhora me falou assim de cara. Eu não tinha que estar no procedimento normal, não é a França que tinha que decidir por mim. Eu disse, isso você vai ter que resolver mesmo com o teu Estado, que me deu esse procedimento. Porque eu já estava mesmo assim, também com a raiva, e eu respondi assim, eu disse, olha, minha senhora, isso vai ter que... Falei mesmo isso em português, eu disse, agora pode traduzir da mesma forma que você está traduzindo. Ela explicou em francês, a senhora disse que isso vocês precisam ver com o vosso Estado, que deu-lhe a procedimento normal. Resultado, o que é que aconteceu depois dessa audiência? Uma semana depois eu recebi a resposta. Muitas vezes leva um mês antes de te responder, mas a minha veio uma semana negativo. Foi negada.
Depois daquele massacre todo. Foi negado e de eu estar em procedimento. Imagina, eu estava em procedimento normal. Quem está em procedimento normal aqui na França tem mais 1000 vezes chance de obter na primeira. Estás a ver? Na primeira luta, você consegue. Mas eu estava no procedimento normal, eles me deram negativo. Por que eles deram negativo? Porque depois a minha assistente social também me explicou. Ele disse: Olha, Tati, como eu já tinha te dito que isso poderia acontecer, é uma forma deles preparar, tipo, criar o resumo da tua história, da qual que eles vão mandar para a CNDA. Se eu decidir fazer recurso, quer dizer, contestar a resposta dele, é o que eu fiz, eu contestei. Eu contestei porque eu fui maltratada naquela sala, houve maltrato. Ok, mana, então tiveste que fazer alguma coisa para dar a volta por cima, porque neste momento estás na França, Sim. portanto, deportada não foste. Em Não, Portugal não também fui. não estás. Não. Então, como é que foi isso? Como é que fizeste? Quando depois a gente recebeu a resposta, a minha assistente social disse: Ok, Tati, não se preocupa que, como você está no procedimento normal, a cidade onde eu vivia pagou um advogado para mim. A cidade pagou um advogado para ir me defender. Não é o tipo Mas, mana, por que a cidade da Mana pagou advogado e não foram buscar um advogado das associações? Por que a cidade pagou o meu advogado? Desde já o tempo que eu tinha ficado, mesmo que eu estava à espera dessa da resposta dos primeiros 3 meses, eu não parei em casa. Eu me aproximei da minha assistente social, eu pedi que eu queria me integrar, queria aprender a língua e queria fazer benevolência, essa coisa toda. Fui eu que me ofereci, disse eu precisava, eu queria me integrar, queria aprender a língua. Então foi aí que eles me mandaram numa das associações e eu comecei a fazer parte das atividades da cidade onde eu vivia, quando havia tipo festividade da cidade, quando havia ministros que vinham. Numa das associações eu estava a trabalhar e dão aulas também da língua francesa. Então, eu de manhã ficava lá, assistia a aula, à tarde trabalhava. Já por aí, dezembro. Novembro, no final de novembro, a minha assistente social pedimos recurso, porque eu recebi a resposta em outubro. A primeira fase, eu recebi em outubro de 2017. Essa era a minha única chance. E quando fizemos contestamento, a minha assistente social reescreveu a minha história com base da resposta que ela tinha recebido do FPA. Então, Mano, desculpa, ou seja, o teu envolvimento com a associação e a tua vontade de se enturmar, se adaptar, criou também oportunidades. Existe a necessidade da pessoa mostrar interesse, mostrar vontade de conhecer a língua, de conhecer o país, estar disponível e disposta para ajudar. Tá? Tudo isso acabou por fazer com que tivesse então essa situação, não é? De ter o advogado e de reescreverem a história. Sim, reescrever a minha história. A minha assistente social contestou, reescreveu a história e ela já sabia o que ela tinha que contestar, porque ela é que lia em francês, porque eu já tinha explicado em poucas palavras que eu falava, eu já expliquei para ela o que tinha acontecido lá, e ela perguntou se eles tinham pedido as minhas provas, e eu disse eles não tinham pedido nada, nem a minha documentação, simplesmente estavam chateados, e só me maltratando naquela sala, mas eles estavam fazendo o trabalho delas, entende? Hoje eu digo, elas estão lá mesmo para fazer o trabalho, eles não estão lá para mostrar dentes, eles não estão lá para ser sensível com a tua história, porque se eles ficarem sensíveis com todo mundo, eu acho que já não vai sobrar um menino de rua aqui na França. Então, eles escolhem, quer dizer, eles têm que peneirar se vale a pena. Tipo, você não pode pedir asilo, tipo, por fome, ou porque te negaram, te deixaram no marido. Não, tudo tem que estar ligado com a situação política, como chamam isso?
risco de morte, porque asilo, basicamente, a pessoa tem que estar em risco de morte no seu país de origem. É Ou seja, isso. tem que ficar provado que se Opiniões, você voltar no teu país, corres risco de vida. é É isso. isso. Por A mais B. E por A mais B. Mana, e como é que foi essa segunda sessão já com o advogado? Qual foi o feedback que vocês tiveram, o resultado? O resultado, como que foi? Eu, primeiro, quando recebi a resposta e tudo isso, a minha assistente voltou a chamar, mandou princípio de dezembro, solicitando o recurso para a CNDA, que é o Tribunal Público. Eu mandei o recurso, quer dizer, o meu contestamento em dezembro, só fui chamada em junho. Então, foi o tempo suficiente. Quando manda isso, é o tempo suficiente que te deixam para você se integrar. Se você não se integrou, se você esse tempo todo andar a fazer brincadeira, procurar tipo aprender a língua. Eu como já tinha visto que o meu tradutor não era bom, não fez, ela é que fez que realmente tudo fosse errado no meu dossiê. Então o que eu fiz? Eu decidi, disse na minha assistente social que eu não queria mais tradutora, que eu ia ir à escola, que eu ia fazer formação para que eu consiga ir me defender sozinha. Uau! Ela disse, Tati, você Uau! vai conseguir. Eu disse, eu prefiro cometer agora o meu zero para mim mesma, vou estar consciente que fui eu que, Exato. fui mesmo, Do que ficar fui na eu mão de mesmo. outra pessoa. É isso. Então eu aproveitei o máximo. Eu começava a ver muitos vídeos em francês, eu dizia nas pessoas, quando eu falar em francês, se tu cometeu o erro, me corrija. Então foi durante esse tempo de dezembro, janeiro, fevereiro até junho. Eu acho que foi tempo suficiente para eu falar a língua francesa e foi tempo suficiente para a minha integração. Foi tempo não é o suficiente porque eu continuo a fazer a minha integração até agora. Continuo a fazer a minha integração. A integração não acaba só quando tudo o Com processo acaba, não. certeza. Vais continuar a se Exato. integrar, vai melhorar coisas que sabe que isso aqui vai me bloquear, tem que aprender a melhorar isso. Então, aí, quando tudo isso, quando chegamos em junho, recebi a chamada, o aviso de que eu tinha que me apresentar em junho em Paris, na CNDA. Só que eu já não tinha medo, porque esse tempo todo eu passei para psicólogos, porque era tanta coisa, Ok, muitos ok, te ofereceram problemas, ajuda psicológica, não é? Conforme ficaste psicologicamente, abalada sim, com com aquela muita coisa, situação. sim, Pois. muito com outras situações da minha vida pessoal, estás a ver? Então é tipo, aquilo aí, tipo, trouxe tudo à tona. Trouxe-me muita coisa à tona, e o meu passado, o sofrimento de levar tua filha sozinha, tudo isso. E eu, às vezes, em quando chorava. Às vezes, em quando eu saía do meu quarto, ia chorar no escritório da minha assistente social. Só que ela não sabia como, tipo, gerir essa situação. Então, ela foi aí, realmente, ela decidiu chamar um psicólogo para que tivesse tempo para mim, saber por que eu estava triste, o que estava acontecendo, o que me fazia mal. Então, o tempo, os 6 meses, valeu ser seguida para um psicólogo, ir à escola, minha integração, mas tudo ao mesmo tempo. Eu não tive tempo tipo, de descansar mentalmente, não tive. Permite-me a questão. Qual a diferença principal entre o advogado em particular, que a pessoa vai buscar mesmo procurar, e o advogado da associação? O advogado particular, porque ele vai estar acompanhado no processo desde o princípio até a data da tua entrevista, do que você vai passar no tribunal. Agora, esse não sei se são das associações, mas são os advogados que estão lá mesmo, lá no tribunal. Eles estão lá todas as manhãs com suas batas, que espera que vê aí os imigrantes que vêm pedir asilo e que são dirigidas na hora. Muitas vezes, como eu posso chamar isso? São advogados que você nunca vai ver, só vai ver no dia da tua data, da tua entrevista.
Quer dizer, ele não sabe nada sobre a tua história. Não tem tempo de preparar, tipo, a tua história, não tem tempo dele conhecer ao fundo, tipo, entender melhor para que ela possa se preparar para ir te defender. Ele não está aí para defender, ele está aí para fazer ganhar dinheiro dele, entre aspas. Porque é pago. Um advogado na hora é pago o SMIC, na hora. Então, imagina se ele defendeu lá naquela brincadeira. Aquele é tipo os bombeiros que vão na China com outros clientes para ir comprar as coisas, tá sabendo? E tem um bombeiro aí que vai levar o da China e você paga os direitos dela. E o que você vai fazer se vão ter... Isso não quer saber. Então, essa é a diferença. Um advogado privado que é pago pela cidade é mais. Quer dizer, você tem tempo que ela te prepara, ela vai te explicar o que te espera lá no tribunal, ela vai te fazer as mesmas perguntas que muitos os júris vão te fazer, da forma que eles vão te. Ele vai dizer: eu vou estar aqui para te preparar. Ele vai ler a tua história, vai te fazer perguntas. Só que aí você está mais à vontade a falar com o teu advogado, explicar a tua situação, como foi tudo isso. Agora, eu tive essa chance, muitos não tiveram essa chance, conheceram os seus advogados no dia Ainda que bem, chegaram mana. no Por isso é que tribunal. estás aqui hoje também. Quer dizer, foi uma junção de situações. A tua integração, que toda a cidade reconheceu, a assistente social Sim, transmitiu, também sim, erraram contigo, de certa forma, no sim, tribunal, e sim. depois também essa questão do advogado, quer dizer, e teres ganho coragem para demonstrar a tua integração a ponto de te defender sozinha no dia da audiência. É isso que eu já estava falando Explica com a como é que foi isso, Francesa. mana. Vamos aí, como é que foi esta situação? Então, no dia de... Conseguiste, gaguejaste, o francês não saiu, como é que foi isso? Olha, e como eu disse que eles puseram todas as armas para eu estar pronta. A primeira é tipo, eu não estava preparada, mas a segunda, era os 6 meses que eles me deram o tempo suficiente para eu estar bem, psicologicamente, descansar, com tudo, com aquela tragédia que eu fiz, a viagem, tudo isso, dormir na rua, passar por situações. Eu estou a explicar isso, veja que é normal, mas vivendo isso, você vai dizer que não, eu não vou conseguir. Eu paro com tudo isso, vou para Portugal, fico lá, facilito a minha situação. Mas se você quer ir pedir asilo aqui, não, aquilo é uma guerra, é uma guerra que você vai entrar e que você tem que ter todas as armas preparadas. Então, o que eu fiz? Esse tempo todo eu aprendi a língua, eu estava pronta, até eu falava com a minha advogada, ela disse, Tati, fogo, com pouco tempo você já está a falar francês assim. Porque todas as vezes que nas associações onde eu trabalhava, as velhas, eu trabalhava com velhas, que eram na reforma. Eu era a única jovem no meio de muitos velhos. No dia do julgamento, que eu digo que é julgamento, porque é tribunal na mesma, e eu fui a primeira lá na CNDA. Quer dizer, a minha sala foi a primeira que abriu a audiência, porque depois tinha outras salas que começavam às 9 horas, 10. Eu comecei às 8h30. Eu saí da minha cidade às 4 horas, chegamos às 6 horas na cidade, tive tempo de descansar um pouquinho com a minha filha. E às 8h30 foi a minha entrevista. Eu cheguei na sala, aí a júris, havia diretor, pessoas assim importantes, disseram, mandam vir uma tradutora. A minha advogada disse, a miúda decidiu de não obter o tradutor. Como assim? Ela disse, a Tati passou tempo a estudar a língua francesa. Será que você... Ela me disseram, epa, vai falar, mas tens todo o tempo. Hein? Quando você não está a lembrar a palavra, vamos te dar tempo. Mas eu disse, não, eu estou preparada, não se preocupa com a língua que eu estudei Estavas aqui ferro mesmo e para fogo. É poder... que qualquer outra pessoa podia estar desesperada, com medo. Epá, é a minha última Não, chance. não, Mas eu não foste mesmo estava com fé. mais. Uhum. Eu não estava mais desesperada. A senhora da Cândia leu a carta da resposta que ela deu, dar motivo que ela deu a Tata. Aí depois veio o outro senhor que estava lá a bater os documentos no sistema. E depois a minha advogada abriu a audiência, explicou, estamos aqui para julgar a Madame Tati, e que ela já passou para a CNDA cometeu muitos erros no processo dela, da qual que ela chegou a contestar, por essa razão que ela está aqui pessoalmente, para ela estar preparada hoje para explicar a história dele no geral, de tudo que
o que for, e ela está preparada para responder a vossas perguntas. Então, aí começaram, as senhoras pediram, primeiro, antes deles começaram a fazer perguntas, pediram toda a minha documentação, toda a minha documentação. As provas dos meus documentos pessoais, entreguei. E depois disseram que a minha filha tinha que sair da sala, porque ela tinha 17 anos e ainda era menor. Disseram que ela é menor, não pode estar nesse julgamento. Então, tiraram a minha filha da sala. Então, dessa vez fizeram um certo. O certo, sim. Pois. O certo. Então, aí puseram a minha filha fora, me disseram, agora podemos começar com a tua entrevista. Começamos aí, fizemos... Aí era pergunta, mas é pergunta cruzada. Eu estava tão preparada, mas tão preparada. Eu me sentia, tipo, estava a levitar, tá vendo? Estava a ver o espírito a me descer e eu, tipo, já estava a falar, tipo, línguas dos deuses, tá vendo? Sei lá, mas é uma força que vem dentro de mim. Eu nunca senti aquela força, mas é verdade. Nunca senti aquela tanta força que eu tive de me defender. Eu me defendi sozinha, sem a minha advogada. A minha advogada só fez a conclusão. Eles fizeram pergunta, esse fez pergunta. Eu tinha aquele resumo total, bem formado, bem detalhado, que não deixasse qualquer dúvida. Eu respondia. O senhor perguntou, me disse quanto tempo estás aqui na França? Eles pararam a entrevista e perguntaram, quanto tempo estás aqui na França? Eu disse, eu estou aqui desde janeiro de 2017, em francês. Eles disseram, em pouco tempo você está a falar francês assim? Não. Eles se olharam entre eles, estás a ver? E ficaram admirados, ficaram tão admirados, e que eles continuaram, eles disseram, estamos a gostar de ouvir você a falar e a nos explicar realmente a tua situação. A senhora, a diretora da CNDI, ela é que estava na sala, e que disse mesmo, Madame Tati, é poucas pessoas a gente recebe nessas salas, porque eu pedi a minha audiência a Wicklow. Eu não queria estar naquela sala. O que é isso, a Wicklow? A sala, a entrevista a Wicklow é tipo, está numa sala fechada, sem povo, porque existe aquela sala onde todo mundo pode entrar e ouvir a tua história, para assistir o teu julgamento, estás a ver? Isso que eu não queria. Eu disse, é a minha vida que eu vou dar a vocês, é a minha história que eu vou explicar, então eu prefiro que a minha história seja numa sala privada. E eles aceitaram. Aí eu expliquei tudo que houve, a minha situação, a chegar, os sofrimentos perguntaram, depois entraram nas coisas mais particulares, que saber que ele é o pai da minha filha, por que não deixei, por que o meu marido está aqui, disse, a minha filha não tinha pai, eu queria a minha filha sozinha, e pai, e eles ficaram sensíveis mesmo, ficaram humanos. Pois, os corações de pedra amoleceram aí. É isso, eles amoleceram. Pois. Depois de 1 hora de eu ter falado, eles é que não tinha mais perguntas. Eles é que não tinham mais perguntas, mas eu tinha tanta coisa para lhes contar, mas tanta coisa. Ou seja, a primeira entrevista durou 3 horas, essa durou apenas 1 hora. 1 hora. E senhoras se olharam entre eles e disseram, vocês ainda têm perguntas? Não, eu acho que tudo que eu tinha para ter... Eu acho que a resposta estava já dada ali, né? Já se podia perceber o que é CD. Eu senti na hora, eu quando saí daquela sala, eu senti tipo todo o peso que eu carregava, aquele cansaço do corpo, tudo ficou. Em quanto tempo é que eles responderam desta vez? 15 dias. 15 dias. E como é que foi o teu coração no dia da resposta? E eu não tive a minha resposta não veio diretamente no foyer. Era no tempo 15 dias que me deram, eram os 15 dias que faltava para o meu atestado expirar. Ou seja, se realmente desse errado de novo, já nem te renovavam o documento. Quer dizer, você tinha que deixar o foyer? Sim, sim. E tinhas que voltar na rua, a depender do 115. Ai! Ligar para ter espaço para ir dormir, estás a ver? Nós agora estamos curiosos para saber como é a vida da Mana Tati hoje. Como é que, o que é que conquistaste, assim, em termos gerais? Estudaste, não estudaste?
a nível profissional, como é que estás agora enquadrada no mercado de trabalho francês? Conta-nos um pouco. Então, assim que eu obtive o meu documento, a primeira coisa que eu pensei é fazer aqui a validação dos meus aqui. Eu já tinha um tempo suficiente para saber o que eu queria, estás a ver? Então, eu voltei a estudar. Ou seja, mana, desculpa lá, temos aqui então a noção de que, afinal de contas, é possível sim estudar na França depois dos 30, porque as pessoas Sim. acham, imigrei com 30, agora é só ficar em casa a cuidar dos bebês, é assim? Não, Obrigado, obrigado. Explica como é que foi isso, mana. não. Eu, quando eu obtive, porque quando eu não tinha documento, não tinha acesso ao ensino geral. Eu não poderia estudar, mas a minha filha tinha acesso, porque ela era menor, tinha que estudar mais. Eu não tinha que esperar que eu tivesse documentos que me facilitasse a entrar numa formação. E essa formação é primeiro ano da universidade, aqui chama-se DUT. E eu queria fazer a aliás, eu entrei nessa formação, era para fazer tipo validação dos meus aquis de Angola, quer dizer, do meu trabalho no geral, dos meus 3 anos, validar os meus 3 anos e me dar um certificado que me facilitasse a trabalhar na mesma área. Então, quando eu cheguei na universidade, me disseram que eu tinha que estudar. Eu tinha direito a estudar, mas a formação era paga pela minha cidade. E quando você tem documento, for reconhecido, muitas oportunidades abrem. Tudo que você quiser fazer, o caminho está aberto, vai ter, eles te propõem muita coisa que você até fica maluca. Mas, eu me concentrei o que era mais importante para mim. Aquela coisa, eu trabalhava na importação, então eu queria conhecer o processo a nível da exportação e a comércio internacional, como funciona no geral. Algo que eu não conhecia, mesmo essa palavra comércio internacional é na universidade que eu fui ouvir Quer dizer, isso. querias então agora continuar a fazer na França o que fazias em Angola? Sim. Uau, ok. Eu queria voltar nessa área, me disse, há pessoas também que me voltaram de Tati, aqui todo mundo que está aqui na Europa, trabalha nas lojas, não sei o quê. Eu disse, eu vou estudar, eu conheço o meu trabalho e eu vou lutar para ter um diploma francês que me facilita entrar na área administrativa francesa. Dizem, você é africana, não pode, você tem... Só que as pessoas têm tabu, estás a ver? São limitados, porque tanto que eles meteram na cabeça, mesmo com documento, você não pode entrar na área administrativa francesa. Claro que não. Claro que pode. Se você conhece bem o teu trabalho, se você realmente trabalhou por uma área que não comprou o trabalho em Angola, entre aspas, como a gente diz, não é? Claro que você pode avançar nessa sociedade. E aí que eu descobri que eu tinha direito, que a região ia pagar a minha formação, e que eu poderia estudar durante 1 ano e meio para validar esses aqui. Então, tem duas formas de validar. Ou tinhas que se apresentar por uma mesa de júri, onde você vai estar perante a mesa de júri e apresentar um projeto, explicar o que você sabe, porque aí tem profissionais, e são profissionais que vêm no meio do trabalho, não é tipo os professores que nunca passaram para esse trabalho, não. São trabalhadores e que conhecem bem o trabalho e que vão estar na mesa de júri para ver realmente se você está capacitada a te darem o certificado ou não. Não obtive o diploma, mas isso não quer dizer que eu não aprendi nada. Eu aprendi muita coisa. Em 1 ano e tal, eu aprendi o que eu queria saber realmente no comércio internacional. Tanto faz na importação, na exportação, e era a área marítima, e é uma área que eu não conhecia, que eu descobri, eu amei muito. Não deu certo. Mas não deu certo e me disseram que eu tinha que repetir mais 1 ano e meio, só que eu estava vendo tipo um desperdício. Eu disse, não, Tati, você já entendeu o que você tinha para entender nessa formação, agora pode se especializar. Foi aí que eu me especializei, fiquei em casa, essa quarentena todo mundo fazia vídeo e eu fiquei a estudar em casa. Qual foi o resultado? O que é que aconteceu na tua vida profissional? O resultado foi positivo e eu fiz uma formação intensiva da agente de cargas aéreas, quer dizer, que chama agente de trânsito aéreo. Então,
que é a área que eu estava em Angola, eu obtive o meu diploma. Obtive o meu diploma, obtive o certificado, porque não basta só ter o diploma, tens que ter o certificado que te dá o direito de exercer esse trabalho. Hoje, Josué e Júlia, posso confirmar, a minha luta valeu, o meu aprendizagem valeu, a minha integração valeu. Graças a Deus, eu hoje estou a trabalhar num dos melhores grupos europeus, que eu já vos disse o nome, prefiro não citar aqui. Sim, muito bem. Mana, e neste momento, qual seria o conselho ao pessoal que está a pensar, tendo em conta a situação que está a viver, está a pensar em sair do seu país para pedir asilo? O que é que tens, tendo em conta a tua experiência, o que é que tens a dizer a essas pessoas? Olha, o único conselho que eu posso deixar para talvez muitas mulheres hoje, talvez que estão na minha situação, que talvez algumas vão se identificar na minha situação, ou o povo em geral que pretende vir para a Europa. Primeiro, tens que ter um projeto. Elabora um projeto, mas é um projeto que sabe que esse projeto vai servir para isto, e vai me abrir o caminho atrás disso. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas que estão a vir para a Europa, eles não sabem por que vieram aqui. E acaba chegando aqui, não sabe o que fazer, e por não saber, porque eles não há elaboração de um projeto pessoal. Então, é importante saber que você, ao vir pedir asilo aqui na Europa, tens que estar preparado, dizendo que lá você não vai ter família, não vai ter tua irmã, não vai ter nada, mas vai ter que estar preparado psicologicamente, vai ter que estar preparado emocionalmente, você tem que estar a aguentar todo tipo de sarna que você vai encontrar. Não pensa que eu chegar lá porque eu tenho filha, vão facilitar a mim. Eu tive chance, mas também pode ser que você poderá ter chance e outra pessoa não ter chance. Então, é importante ter uma elaboração do projeto e se perguntar por que eu quero emigrar. Evitar essa coisa de ouvir dizer, de tipo, evitam isso. Concentra no que você quer fazer, o resto mete na mão de Deus, que Deus vai ajudar. Procura ter uma economia, não faça o que eu fiz. Eu fiz porque eu tive minha sorte, Deus talvez colocou mais pessoas aí no meu caminho para ajudar, tá sabendo? Mas não quer dizer que se eu voltasse um dia voltar a fazer isso, eu não vou fazer do jeito que eu fiz, tá sabendo? Eu tinha que me preparar, ter uma economia exata, sabendo que não vou depender de ninguém e que vir saber que quando chegares aqui na Europa, primeira coisa, não diga, eu vou chegar lá, vou falar inglês. Não faça isso. Você vai chegar aqui, primeiro se integra, procura aprender a língua, evita estar nessa comunidade dos grupos de onde só as pessoas lamentam a vida, evita essas pessoas negativas. E quando você está a vir pedir teu asilo, prepara toda a tua documentação desde Angola, mas prepara todas as provas. Aqui não basta só você falar, você está a falar, tem que mostrar. Você está a falar, tem que dar prova. Você está a falar, tens que mostrar tudo, não basta. Não sai da Angola se estás a pensar em pedir asilo, sem vir com as tuas provas. E procura reconhecer tuas provas pelo Ministério, pelos sítios exatos, equivalente à tua história, sei lá o que você vai explicar. Se tens prova, procura reconhecer essas provas nos lugares certos, no cartório, no Ministério, sei lá, da Saúde, sei lá onde. Muito bem, família. Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo, mais uma entrevista, desta feita com a nossa Mana Tati. Muito obrigado, Mana Tati, pela tua presença, por estar aqui conosco. Muito obrigado. Mas eu acredito que tudo que foi falado já foi mais do que suficiente para abrir a mente, para esclarecer muitos manos, muitas manas. Então, fica aqui a informação, fica aqui todo o conteúdo. Esperamos que isso tenha te ajudado, aonde quer que estejas, e que de fato faça diferença na tua vida. Só que está aqui a chegar pela primeira vez, que curta aí o vídeo, ok? Põe o like no vídeo, subscreva para que não venha perder este conteúdo e muitos mais que vêm por aí fora. É isso mesmo, família. Esta é a parte 2 e final desta entrevista. Deixem as vossas questões aqui nos comentários e esperamos então ter-vos ajudado. Mana Tati, mais uma vez, muito obrigada e pessoal, até a próxima. Tchau. Obrigado, tchau. Eu é que agradeço.